Graça e paz, meus amados, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo dada a João na ilha de Patmos. Nós já vimos o capítulo 1, acerca da gloriosa visão de Cristo ressurreto. Capítulo 2, onde estão ali registradas as 4 primeiras cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, região atual da Turquia. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo com o capítulo 3, onde Jesus envia as 3 últimas cartas às igrejas, sendo elas Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas elas revelam não apenas a condição espiritual das igrejas do passado, mas elas também retratam o estado espiritual da igreja nos dias atuais e nos prepara para o arrebatamento e para o que está por vir. No capítulo 3, Jesus continua as suas mensagens às igrejas da Ásia Menor e cada palavra tem um peso espiritual profundo. Aqui nós encontramos advertências sérias e também promessas gloriosas, nos mostrando que Cristo, antes de julgar o mundo, examina a sua própria igreja. As cartas do Apocalipse, elas não são apenas históricas, mas elas são espirituais, proféticas e extremamente atuais. A igreja de Sardes era a igreja que tinha o nome de viva, mas já estava morta há muito tempo. Jesus disse: "Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto." Sardes era uma cidade muito rica, com fama de grandeza e glória do passado. E assim como a cidade, a igreja vivia de reputação do passado, mas ela havia perdido a presença do Espírito Santo. Não enfrentavam perseguição nem heresia, ela apenas estava morta espiritualmente falando. O nome Sardes significa remanescente, mas o remanescente estava morrendo. Eles tinham aparência de piedade, mas faltava o poder de Deus sobre eles. Isso nos mostra que é possível ter ministério, ter estrutura, ser reconhecido aqui na terra, mas estar espiritualmente morto há muito tempo. O ensinamento desta mensagem que Deus deu a esta igreja através desta carta é de que Jesus quer reacender o que está morrendo dentro de cada um de nós. Jesus deu uma exortação muito firme para esta igreja, dizendo: "Sê vigilante." E ele ainda continuou dizendo para aqueles que ainda estavam vivos, porém morrendo: "Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te." No final, ele fez uma promessa extraordinária para este povo, dizendo: "O vencedor será vestido de vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida." Aqui nos mostra que sim, é possível perder a salvação. O nome pode ser apagado se o crente abandonar a fé em Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia era fiel e por causa disso seria livrada da tribulação. Jesus disse: "Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar." Filadélfia era a menor das 7 cidades, mas Jesus a elogia como fiel e perseverante. Representa aqui a igreja verdadeira dos últimos dias, a que permanece firme mesmo em meio à apostasia. Existe uma curiosidade muito grande aqui. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia era uma cidade com muitos terremotos e por isso as pessoas viviam saindo e voltando. Jesus promete estabilidade espiritual quando ele disse: "Farei de ti uma coluna no templo do meu Deus." E ele termina com uma promessa essencial para este povo quando ele diz: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo." Esse é um dos versículos mais fortes a favor da visão pré-tribulacionista. Cristo promete livrar a sua igreja fiel da grande tribulação. A igreja fiel não será poupada da prova, mas será livrada do juízo. Isto porque Cristo vem buscar os que perseveram na palavra e guardam a fé em Jesus. Ele disse: "Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus." A igreja de Laodiceia era morna e Cristo está prestes a vomitar esta igreja. Ele disse: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente."
e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia era uma cidade próspera, cheia de luxo e orgulho. A igreja refletia esse mesmo espírito autossuficiente, orgulhosa e até espiritualmente cega. Os irmãos de Laodiceia pensavam que tinham tudo, mas Jesus revelou a sua verdadeira miséria espiritual. A água de Laodiceia vinha de longe e chegava morna. Jesus usou esta imagem para ilustrar a mornidão espiritual da igreja de Laodiceia. A cidade também fabricava um famoso colírio, e Cristo diz: unge os teus olhos com colírio para que vejas. A igreja moderna corre o risco de se tornar como Laodiceia, rica em aparência, mas podre em comunhão com Deus. O maior perigo não é estar frio, é achar que está bem enquanto está morno. Lembre-se, a mornidão é o que traz o vômito de Deus sobre esta igreja. Jesus deu um conselho para a igreja de Laodiceia, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para os olhos. Aqui nós temos 3 significados. Primeiro, o ouro representa a fé purificada. As vestes brancas representam a santidade. E o colírio representa o discernimento espiritual. Jesus continuou dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Mesmo diante da indiferença, Jesus ainda busca comunhão com quem quiser abrir o coração. Jesus não quer ser um visitante na igreja, ele quer estar no centro dela. E a boa notícia é que ainda dá tempo de abrir a porta e dizer: Senhor, seja evidente e seja o centro da nossa atenção neste lugar. Com o capítulo 3, nós encerramos as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Cada uma delas revela uma fase da história da igreja e também o estado espiritual dos crentes nos dias atuais. Sardes precisa despertar, Filadélfia precisa permanecer fiel e Laodiceia precisa se arrepender, porque Jesus está voltando. E agora eu lhe pergunto, em qual dessas igrejas você se encontra nos dias atuais? E se Jesus viesse hoje, ele encontraria fé, frieza ou mornidão no seu coração? Reflita. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo sobre o que mais lhe chamou a atenção nesta aula. Compartilhe esse vídeo para alguém que também deseja conhecer o livro do Apocalipse e entendê-lo de uma forma clara e objetiva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe peço para que você clique aqui abaixo e se inscreva agora mesmo, porque nós estaremos postando os demais vídeos que diz respeito ao livro do Apocalipse e outros ensinamentos, pregações, orações e mais aqui no nosso canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe, um grande shalom, um forte abraço e eu espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.